Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer melhor nesse primeiro link na descrição do vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade, depois dessa pausa de final de ano, na estudo da oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, que nós estamos estudando nas últimas semanas e meses. E nosso objetivo com esses estudos é mostrar como que essa oração serve de modelo e deve fazer diferença na nossa vida cristã e na nossa vida de oração de modo mais abrangente. E para começar, eu quero ler novamente o texto com você, assim como nós já estamos fazendo nas últimas semanas, para nós sempre vermos a continuidade do nosso estudo. Nós não estamos estudando temas avulsos que não têm nenhuma conexão uns com os outros. Nós estamos estudando uma única oração que nos ensina a base, o coração da nossa prática de piedade. Portanto, eu quero ler com você o texto de Mateus 6, do 9 ao 13, em que nós temos a oração do Pai Nosso registrada. O texto que iremos estudar hoje é esse que está destacado em amarelo, mas livra-nos do mal, mas eu quero ler o texto inteiro e fazer um breve resumo do que já vimos na próxima imagem aqui. O texto é o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos estudar o Livra-nos do Mal, mas eu quero fazer um breve apanhado aqui com você. A primeira coisa que você tem que relembrar, se você tem acompanhado os vídeos, você já sabe de tudo isso, mas vamos relembrar, é a oração do Pai Nosso, ela pode ser orada do jeito que ela é. Porém, a intenção de Jesus era de nos oferecer um modelo de oração. Os princípios contidos na oração do Pai Nosso servem para modelar a nossa vida de devoção diante de Deus. E isso está explícito quando Jesus coloca a ideia do portanto vós orareis assim. Os discípulos queriam saber como orar. E Jesus mostra um modelo de oração, mostra uma escola de oração a partir da qual toda a nossa vida de oração, nossa vida de piedade tem que ser baseada. E dentro da oração, agora já indo para o conteúdo dela, nós temos duas grandes seções. As três primeiras petições têm relação a pedidos feitos com relação a Deus, e as últimas petições com relação a nós e ao nosso próximo. As três primeiras petições vão buscar a glorificação do nome de Deus, a expansão do reino de Deus e a sujeição à lei de Deus. Essas três coisas devem modelar a nossa maneira de nos relacionarmos com o nosso Deus. Isso que deve arder no nosso coração. O desejo da glorificação do nome de Deus, a expansão do reino de Deus e a obediência à lei de Deus. Caso você tenha alguma dúvida com alguma dessas petições, é só voltar nos vídeos anteriores ou escrever aqui nos comentários sem nenhum problema. Na segunda parte da oração do Pai Nosso, temos as outras quatro petições, que têm relação com a nossa vida no aqui e no agora, nossas necessidades nesse momento. Então, vimos a importância de pedirmos pelo sustento diário. Nós trabalhamos? Sim, mas é Deus que nos sustenta. Também devemos pedir pelo perdão, que Deus nos perdoe e que nós perdoemos o próximo. Também vimos a importância de pedir o livramento das tentações. E hoje estudaremos a proteção, o nosso desejo de proteção dos ataques do mal. Mas antes de falar sobre esse mal, que mal viria a ser esse, eu quero falar um pouco sobre a nossa fragilidade, a nossa dificuldade de viver neste mundo em que estamos. E isso é algo que todo mundo concorda, isso é algo que todo mundo deseja. Não tem uma pessoa no mundo que adore insegurança, perigo, instabilidade e preocupação. Ninguém gosta disso. Nós somos projetados para desejar aquela estabilidade do Éden, mas nós não gostamos de maneira nenhuma de qualquer tipo de descontrole, desproteção e fragilidade que esse mundo pode oferecer. E quando olhamos para a Escritura, nós podemos perceber que essas fragilidades, esses perigos que estão ao nosso redor, vêm de diversas fontes. Pense, por exemplo, em Gênesis 1, 2 e 3. Logo no comecinho, o princípio de tudo. Por conta do pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais lá no jardim, toda a criação, todo o universo foi sujeito à corrupção. Depois do pecado de Adão e Eva, o nosso mundo se tornou um ambiente hostil para nós. Os animais não são mais tão dóceis assim, as plantas oferecem perigo para nós, existem catástrofes naturais, perigos diversos por conta do próprio ambiente em que nós estamos. O pecado original afetou o mundo em que nós vivemos, mas também afetou os nossos corações. Pense, por exemplo, agora no pecado de outras pessoas. Você passa agora de Gênesis 1, 2 e 3 para Gênesis 4. Logo em seguida, depois de sair do jardim, o que nós encontramos? Caim matando Abel. E a partir dali, só coisas piores vão acontecendo.
Seres humanos corrompidos pelo pecado, corrompidos por esse pecado original agora, dão vazão a esses impulsos pecaminosos e fazem mal para o próximo. Você pode pensar no Oriente Médio, tanto de violência acontece contra mulheres, cristãos, crianças. Você pode pensar na história inteira da humanidade. O ser humano sempre foi o lobo do homem, aproveitando essa expressão. O inimigo do próprio homem acaba sendo o próprio homem por conta do nosso pecado. Então, quando olhamos para o mundo, o ambiente é hostil, os outros seres humanos são hostis e nós também temos inimigos internos. Pense nos seus próprios pecados, no seu coração. Você, apesar de talvez ser um cristão que está me ouvindo, o seu coração foi transformado, sua vida foi toda transformada pela graça de Deus. Porém, ainda resta corrupção no seu coração, por isso que você peca. Por isso que você tem desejos que não glorificam a Deus. E quando isso acontece, você tem uma guerra interior acontecendo em você, entre o velho homem e o novo homem, entre sua antiga natureza e sua nova natureza. Seus desejos antigos, seus novos desejos pela graça de Deus. Por isso que não é fácil ser crente. Nós temos inimigos no mundo, nas outras pessoas, dentro de nós, mas também temos um último inimigo que eu quero mencionar aqui, que são os ataques de Satanás. O próprio diabo é o nosso inimigo. Ele não é um ser mitológico preso ao imaginário dos judeus. O diabo é real, o diabo está vivo e o diabo está em ação nesse mundo. O diabo é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Ele anda como um leão ao nosso redor, querendo nos devorar. Graças a Deus temos um leão muito mais forte do nosso lado, que é o leão da tribo de Judá. Mas Satanás sim é o nosso inimigo. Ele planeja o nosso mal, ele quer acabar com nossas vidas, porém Deus nos preserva. Diante disso tudo, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nessa petição, livra-nos do mal, nós vemos aqui que temos motivos de sobra para pedir proteção, pedir livramento de situações que fazem mal para nós. Com certeza, se você conhece a oração do Pai Nosso, em vários momentos da sua vida você já falou: Senhor, me livra do mal. Quando você pensa que pode ser assaltado, quando você tem medo de ter alguma doença que você ainda não tem certeza, e por aí vai. Nós temos o desejo da proteção. E quando Jesus fala que nós podemos orar dessa forma, nós temos um alívio. Nós temos um Deus que se preocupa conosco, sabe das nossas necessidades de proteção e segurança, sabe da nossa fragilidade, sabe que somos pó, como diz o Salmo 103, e Ele nos ama. Portanto, podemos pedir a Ele proteção para enfrentar essas dificuldades da nossa vida. Porém, eu quero afunilar um pouco mais essa discussão sobre a proteção e os perigos que vamos passar ou não na nossa vida. Por exemplo, pense nos tipos de sofrimento que temos. Eu falei das fontes do sofrimento, mas pense agora nos tipos de sofrimento que você pode passar. Esses sofrimentos são inevitáveis e comuns, como, por exemplo, a morte. A morte é inevitável, a menos que Cristo volte agora e sejamos transformados, nós crentes que estamos vivos, mas a morte é inevitável. Se você está me ouvindo, muito provavelmente você vai morrer. Muito provavelmente Cristo não voltará antes do dia da sua morte. Isso aí pode ser que sim, pode ser que não. Mas enfim, você que está me ouvindo, muito provavelmente morrerá. Você que está me ouvindo, assim como eu, muito provavelmente ficará doente ainda antes de morrer. Você, assim como eu, passará por dificuldades nessa vida, e isso é inevitável e faz parte da condição em que nós estamos debaixo desse mundo caído. Portanto, não é de se estranhar que, por exemplo, cristãos e não crentes peguem, por exemplo, o Covid-19. Não é de se estranhar que crentes e descrentes sofram em terremotos, maremotos e N problemas que esse mundo pode nos oferecer. Existem sofrimentos que são inevitáveis. Por que são inevitáveis? Porque fazem parte da nossa materialidade, nossa essência física que se corrompe, se machuca no mundo em que vivemos. Faz parte da maldição que está sobre esse mundo. Faz parte das condições e as outras pessoas e seres que estão nesse planeta. Por conta disso, nós não seremos poupados desse tipo de sofrimento. Ele faz parte da nossa vida, porém, não é errado você orar para que eles sejam minimizados. Não é errado você orar para que não adoeça. Não é errado orar para que a doença que você pegou seja curada logo. Não é errado orar para que você viva longos anos. Não é errado orar para que coisas ruins não aconteçam. Porém, nós devemos saber que elas acontecerão. Algum momento elas vão acontecer. Talvez pela nossa oração, pela graça de Deus, elas sejam postergadas e minimizadas. Porém, elas vão acontecer, porque vivemos num mundo caído. Além disso, existem sofrimentos que são bons, na verdade, agridoces. Pense, por exemplo, nos sofrimentos que um cristão tem que passar por ser cristão: perseguição religiosa, zombaria, o descrédito na sociedade que muitos de nós passamos por acreditarmos em um Deus que habita no céu, habita em nós, um Espírito que está em nós, um texto antigo de mais de 2000 anos. Quando nós pensamos em tudo isso, o mundo zomba de nós. O mundo ridiculariza os cristãos. Em alguns países mata, tortura, prende e coloca em campos de concentração.
E Jesus nos fala no começo da oração do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, que quando nós formos perseguidos por causa do evangelho, sofrermos pelo nome dele, nós devemos ser alegres, bem-aventurados, glorificar a Deus porque somos dignos de sermos reconhecidos como discípulos dele. Esse é um sofrimento que Deus não vai te poupar. O apóstolo Paulo e os outros 12 apóstolos morreram e foram perseguidos por conta da sua fé. Alguns deles morreram de maneiras terríveis, mas morreram glorificando a Deus. Então, com isso que eu estou falando aqui, não é que você com certeza vai sofrer em todas as instâncias da sua vida. Não é isso que eu estou falando. Porém, existem alguns tipos de sofrimento que são ou inevitáveis ou são agridoces. Apesar de nós chorarmos, sofrermos e doer, eles servem para a glória de Deus, como, por exemplo, sofrer pelo nome de Cristo. Esses são alguns sofrimentos que nós podemos sim orar para sermos poupados da perseguição, poupados de doenças e da morte. Nós podemos pedir que Deus nos ajude nessas dificuldades. Porém, quando elas acontecerem, não devemos nos queixar diante de Deus, porque elas fazem parte da realidade em que nós vivemos. Se você pensar em algo diferente disso, muito provavelmente você vai ter problemas, porque você vai esperar uma realidade que não é a realidade em que você vive. Então saiba, morte e doenças afetam todos os seres humanos, e a perseguição cristã contra os cristãos, na verdade, ela faz parte da nossa vida em alguns momentos e ela é agridoce. Dói em nós, mas é para a glória de Deus, então não devemos reclamar disso quando acontecer. Mas, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, na terminologia usada ali, mas livra-nos do mal, nós temos que entender o que é exatamente aquele mal da oração. E é claro, envolve tudo isso que nós já vimos, envolve doenças, envolve a morte, envolve perseguição, envolve todo tipo de sofrimento. Porém, é muito provável que Jesus tenha em mente, quando colocou esse trecho, livra-nos do mal, que esteja se referindo mais especificamente a Satanás. Envolve dores, doenças, miséria e tudo mais, mas mais especificamente a ação do diabo nos filhos de Deus. E quem que é o diabo? Quem é o maligno, o mal, nessa parte da oração do Pai Nosso? Eu quero falar um pouquinho só do diabo, até porque ele não é o foco da nossa vida, a gente não vai gastar muito tempo com ele aqui. Mas só para você entender de quem nós estamos falando, quem é o inimigo de nossas almas, quem é o maligno que nós devemos pedir livramento na oração do Pai Nosso. O diabo é um ser absurdamente mais poderoso do que nós. Você tem que entender isso. Porque hoje em dia o pessoal faz uns 880 na vida que não precisa. Alguns pensam que o diabo ou é tão poderoso quanto Deus, aquela imagem talvez tenha visto no Facebook de um cabo, um braço de ferro com Deus, o diabo e Deus, ou alguns vão pensar que o diabo é só um ser mitológico do passado, é só um jeito poético e religioso de falar sobre o mal que há no mundo. Nada disso. O diabo é um anjo criado por Deus, ele continua sendo um anjo, por isso ele é infinitamente mais forte do que um ser humano. Se o diabo quisesse e pudesse, Deus permitisse, com o estalar de Deus ele poderia matar milhões de pessoas se ele quisesse, porque ele é um anjo. É só você ler o Antigo Testamento e ver o que os anjos já fizeram contra o exército sírio e outros povos inimigos do povo de Deus, que você sabe o que um anjo pode fazer. Anjos são absurdamente mais poderosos que qualquer ser humano. São rápidos, fortes, têm poder destrutivo, podem fazer coisas incríveis com o poder que eles têm, mas estão debaixo do poder de Deus, até mesmo o diabo. O diabo, como dizia o Lutero, é aquele cão raivoso na corrente que Deus segura. Então, se Deus quiser soltar a corrente um pouco, como é o caso de Jó, quando você vê no começo do livro de Jó, Deus solta um pouco a corrente, mas é só até onde Deus deixa. Depois ele pega a corrente e puxa de volta, engasgando aquele cachorro raivoso. O nosso inimigo, o Satanás, então ele é um ser poderoso, ele é um anjo de luz que se rebelou contra Deus e foi punido juntamente com seus anjos seguidores, a que estavam concordando com seu plano de rebelião contra Deus. Além disso, e ele continua sendo isso, um anjo enganador e poderoso, ele é mentiroso, sedutor, maligno, feroz, inteligente. O diabo não é burro, ele sabe muito bem, ele tem milhares de anos de história na mente dele que ele aprendeu a como lidar com o ser humano, enganar o ser humano. Ele é covarde, ataca nos piores momentos, ele é odioso. Ele não faz aquilo como aquele personagem cômico das tirinhas que a gente vê, aquele diabo com chifrinho vermelho, um rabinho lá, que é para fazer graça. O diabo é um ser covarde, mentiroso, agressivo e maligno. Ele é tudo que há de mal que você puder imaginar. Então não faça pouco caso da figura do diabo. Ele é real, ele existe e ele está vivo. Um dia ele será lançado eternamente no lago de fogo de enxofre e lá ele ficará para sempre. Porém, ele é vivo e ele está agindo no mundo hoje. Não negligencie isso, senão você vai ter problemas na sua visão de como as coisas funcionam. Além disso, esse diabo enganador, mentiroso, sedutor, maligno, feroz, inteligente, covarde, odioso, emprega tudo que ele tem ao seu alcance para tentar os filhos de Deus.
E o que seria esse tudo que ele tem ao seu alcance? Quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 2, nós vemos que quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos debaixo do poder do diabo, fazendo as vontades do diabo, as vontades da carne. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não são filhos de Deus, são filhos do diabo. O próprio Senhor Jesus, referindo aos fariseus, falou: raça de víboras, filhos do diabo. Por quê? Eles viviam de acordo com os princípios do seu pai. Viviam na mentira, viviam no engano, viviam na maldade. Então, quando olhamos para o mundo e vemos pessoas que não temem a Deus, por mais socialmente gentis que elas sejam, elas são pessoas debaixo da autoridade, de certa forma, do diabo. Elas estão seguindo inclinações do seu próprio coração e estão seguindo, talvez, até mesmo planos do diabo para fazer mal para a igreja. Pode parecer que não em alguns momentos, pode parecer que sim em outros. Quando se pensa em perseguição religiosa no Oriente Médio, fica bem explícito isso. Quando você pensa em perseguição ideológica no Brasil, talvez não pareça tão explícito isso assim. Porém, o diabo usa tudo que tem ao seu alcance, que Deus permite que ele toque, para tentar os filhos de Deus e para tentar fazer mal contra a igreja. O que nos consola é Deus está no controle. E por mais que o diabo tenha fúria, ímpeto maldoso, ele quer acabar com a igreja, Deus está no controle. E o diabo não faz um A contra a gente se Deus não permitir. O nosso Deus tem total poder. Não é um braço de ferro com o diabo, não é uma disputa de poder, não é 50%, 50%, yin yang. Isso é uma mentira. O nosso Deus é infinito, no absoluto de poder. O diabo é apenas um ser criado, um anjo criado, que não tem autonomia para fazer o que quiser com a nossa vida. Ele está sujeito aos limites que Deus coloca para a sua ação. E por conta própria, agora já olhando para nós e a nossa petição, nós não temos a menor chance contra os ataques do diabo. Se o diabo quiser acabar com a sua vida e Deus permitir, ele vai acabar com a sua vida em questão de milésimos de segundos. Ele pode matar você, pode acabar com a sua paz, com tudo que ele quiser, se Deus deixar. Porém, sabemos que Deus não deixa. Deus tem o controle total da nossa vida, protege seus filhos e nos livra do mal. E ele nos ensina a resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. Nós aprendemos na Escritura que o diabo é um ser covarde. E quando nós estamos juntos com Deus e alinhados com Deus, o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso e lemos lá, mas livra-nos do mal, devemos ter consciência disso. Deus tem mais poder do que o diabo. O diabo nos odeia e quer acabar conosco, porém Deus tem poder. Então nós falamos, Pai, me livra dele. Pai, me protege dele. Me protege do diabo, me protege das investidas, das tentações, me protege do uso que ele faz, dos meios que ele tem para me tentar. Me protege dele, porque por conta própria eu não consigo enfrentar ele cara a cara. Por conta própria, pelas minhas próprias forças, eu não tenho a menor chance contra o diabo. Mas, Senhor, você tem. Por isso, me protege. Me protege das ciladas, me protege do engano, me protege da maldade, me protege dos perigos, me protege de tudo aquilo que o mal que há nesse mundo intenta contra os teus filhos. Porque Jesus já venceu. Ele já pisou a cabeça da serpente, por isso nós temos a garantia de que a nossa segurança está nas melhores mãos que nós podemos imaginar, que são as mãos furadas do nosso Salvador. E eu quero encerrar nosso estudo trazendo algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos pedir diariamente. Quando nós não fazemos orações diárias, quando nós não lembramos disso diariamente, nós corremos o risco de ficarmos prepotentes. Achamos que por conta própria conseguimos nosso sustento, temos habilidades inatas de perdoar sempre ser perdoado, temos habilidade sempre de fugir da tentação e habilidades próprias sempre de resistir ao diabo. Porém, não é assim. Nós somos frágeis, nós somos imperfeitos e nós precisamos constantemente da graça de Deus para fazer tudo isso e viver de maneira que agrada a Ele. Por isso, peça diariamente que Deus nos proteja dos males que são maiores do que nós, que Ele nos dê confiança na Sua promessa de paz e paz no meio das lutas. Quando você passar por dificuldades, quando você sentir que a vida está conspirando contra você, não por erros seus, tá? Porque aí a gente tem que sofrer um pouco mesmo para aprender. Mas quando você perceber que são tentações, são investidas do diabo, quando você sentir medo, quando você perceber que as coisas não estão andando tão bem assim, saiba que você tem um Deus poderoso, um Deus que pode restringir até mesmo o maior inimigo que a gente tem, que é o diabo. O nosso Deus pode restringir qualquer mal se ele se agradar disso. Eu já disse no começo, tem alguns males que Deus não vai tirar a gente deles. Tem alguns males que Deus vai fazer a gente passar. Ele vai andar com a gente pelo vale da sombra da morte. Para quê? Para nos aperfeiçoar e para nos ensinar, nos disciplinar, porque ele nos ama. Então, nem todo sofrimento que você orar para Deus te livrar, ele vai te livrar. Porém, aqueles que ele tem que te livrar, que ele sabe o melhor para você, ele vai te livrar. Porque ele tem poder para isso e ele te ama para fazer isso também.
E por último, nós precisamos descansar no poder e no amor de Deus. Saiba quem Deus é. Alguns cristãos evangélicos, católicos, quem se denomina cristão, muitas vezes tem medo do diabo. Tem uma visão muito dicotômica da realidade, muito yin yang, como já falei, sabe que é a ideia dos 50%, 50%, o cabo de guerra? Alguns cristãos têm uma ideia que dá muito mais poder para o diabo do que ele realmente tem, muito mais autoridade para o diabo do que ele realmente tem. E aí surgem cultos de libertação, objetos ungidos, cerimônias para tirar o demônio do objeto, sei lá o quê. E, gente, entenda o seguinte: a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina culto de libertação. A Bíblia não ensina quebra de maldição hereditária. Nem existe maldição hereditária. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia não te ensina a viver com medo de demônio. A Bíblia não te ensina a viver com medo de objeto amaldiçoado. A Bíblia não te ensina nada disso. Quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos ter a segurança: o nosso Deus é mais poderoso. Macumba não vai pegar em crente nenhum, mal olhado não vai pegar em crente nenhum, porque o diabo não tem o mínimo de poder sobre nós se Deus não permitir. E se Deus permitir, saiba que é para um bom propósito, como foi o caso de Jó, para aperfeiçoá-lo e prová-lo. Mas a nossa vida não deve ser pautada pelo medo pelo diabo, e sim o temor a Deus, a reverência a Deus, o amor a Deus, a confiança em Deus. Por isso, tira esse misticismo da cabeça, tira essas ideias erradas de culto de libertação, quebra de maldição, maldição hereditária, medo de demônio, pecado do seu pai, do seu avô, do seu tara. Esquece isso. Lembra da graça de Deus. Lembra do poder daquele que te ama e já te salvou na cruz. Lembra disso, confie nisso, porque quando Jesus morre na cruz, ele pisa na cabeça da serpente, morre por nós e dá a sua vida, uma nova vida na sua ressurreição, para vivermos livres do medo, livres da dor, livres da angústia que está ao nosso redor, do mundo, da carne e do diabo. Nós não precisamos temer o mundo, precisamos temer a Deus e viver confiados nele. E lembre-se desse versículo de 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Tema a Deus, viva de maneira correta, seguindo os mandamentos, ame o Senhor de maneira prática na sua vida. O diabo, o seu adversário, anda ao seu derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas resista. Fique firme em Deus. Confie no Senhor, porque Deus é muito maior do que tudo, é muito mais poderoso do que tudo, e nada está fora do controle dele. Por isso nós podemos orar diariamente: livra-nos do mal, sabendo que Ele vai atender e que Ele vai nos proteger de tudo aquilo que poderia nos destruir e não vai nos trazer para um crescimento na graça dele. Esse é o nosso estudo de hoje, a nossa última petição da oração do Pai Nosso. Caso você tenha alguma dúvida, algo que eu falei que não ficou muito claro, algo que você queira perguntar sobre a sua leitura bíblica, uma dúvida em geral, coloque aqui nos comentários do YouTube. Na próxima semana nós iremos estudar a conclusão da oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerrando nossa série de estudos na oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração, que você viva sem medo na liberdade que Jesus te deu e na confiança no poder que Ele tem. Que Deus te abençoe.